Resolução número 088 de 2012. Essa resolução ela foi alterada pela resolução número 089 de 2017. Eu não sei se essa nova tá no edital. Se der tempo, eu leio depois. Eu gravo depois essa, mas eu aconselho vocês a darem uma olhada nessa resolução porque ela alterou essa do edital, a 088 de 2012, que institui o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Capítulo 1. Das disposições iniciais. Artigo 1. Fica instituído o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região com as seguintes finalidades. Inciso 1. Estabelecer os princípios e normas de conduta ética aplicáveis aos servidores do tribunal, sem prejuízo da observância dos demais deveres e proibições legais e regulamentares. Inciso 2. Contribuir para transformar a visão, a missão e os valores institucionais do tribunal em atitudes, comportamentos, regras de atuação e práticas organizacionais orientados segundo o elevado padrão de conduta ético-profissional para realizar melhor a jurisdição trabalhista. E, inciso 3, assegurar ao servidor a preservação de sua imagem e de sua reputação, quando sua conduta estiver de acordo com as normas éticas estabelecidas neste Código. Capítulo 2. Dos destinatários. Artigo 2. As disposições deste Código de Ética aplicam-se a todos os servidores do TRT da 8ª Região. Artigo 3. Equiparam-se a servidores do TRT da 8ª Região para os efeitos de aplicação deste Código, no que lhes couber, todos aqueles que, por força de lei ou qualquer outro ato jurídico, mesmo pertencendo a outra instituição, prestem serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, vinculados, direta ou indiretamente, a este tribunal. Capítulo 3. Dos princípios e normas de conduta ética. Seção 1. Dos princípios e valores fundamentais. Artigo 4. São princípios e valores fundamentais a serem observados pelos servidores do TRT da 8ª Região no exercício do seu cargo ou função. Inciso 1. A legalidade, a impessoalidade e a moralidade. Inciso 2. O respeito e o decoro. Inciso 3. A preservação do patrimônio público. Inciso 4. A eficiência e a equidade dos serviços públicos. Inciso 5. A competência e o desenvolvimento profissional. Inciso 6. A ética. Agir com honestidade e integridade em todas as ações e relações. Inciso 7. A gestão democrática. Desenvolver suas ações gerenciais de forma participativa, baseada em dados e fatos e voltada para a satisfação dos jurisdicionados. Inciso 8. A responsabilidade socioambiental. Atuar para a garantia da cidadania e para a gestão ambiental, por meio de ações de responsabilidade social e de práticas ecoeficientes. Inciso 9. A inovação. Buscar soluções inovadoras para a melhoria da prestação jurisdicional, destacando-se pela criatividade e modernidade. Inciso 10. A transparência, que é praticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições. E, inciso 11, dignidade humana, que é pautar suas ações com estrita observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, entendido como o valor supremo que atrai todas as demais garantias constitucionais. Parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes dos servidores incluirão sempre uma avaliação de natureza ética, de modo a harmonizar as práticas pessoais com os valores institucionais. Seção 2. Dos direitos. Artigo 5. É direito de todo servidor do TRT da 8ª Região, inciso 1, trabalhar em ambiente organizado, limpo e adequado que preserve sua integridade física, moral, mental e psicológica. Inciso 2. Participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento profissional. Inciso 3. Estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias, pensamentos e opiniões, respeitando os posicionamentos divergentes. Inciso 4. Ser tratado com equidade no ambiente de trabalho, nos sistemas de avaliação e reconhecimento de desempenho individual, remuneração, promoção e transferência, bem como ter acesso às informações a eles inerentes e, inciso 5, ter respeitado o sigilo das informações de ordem pessoal que,
somente a ele digam respeito, inclusive médicas, ficando restritas somente ao próprio servidor e ao pessoal responsável pela guarda, manutenção e tratamento dessas informações. Seção 3. Dos deveres. Artigo 6. São deveres do servidor do TRT da 8ª Região: inciso 1. Conhecer a visão, a missão e os valores institucionais, interagindo com a política de gestão estratégica do Tribunal, tendo por fim atender ao interesse público. Inciso 2. Resguardar em sua conduta pessoal a integridade, a honra e a dignidade de sua função pública, agindo em harmonia com os deveres éticos assumidos neste Código e os valores institucionais. Inciso 3. Ser assíduo e pontual ao serviço. Inciso 4. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo ou função e com crachá de identificação funcional, zelando pela imagem institucional. Inciso 5. Tratar as pessoas com as quais se relacionar em função do trabalho com urbanidade, cortesia, respeito, educação e consideração, inclusive quanto às possíveis limitações pessoais. Inciso 6. Disseminar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão de treinamentos ou de exercício profissional. Inciso 7. Desenvolver o espírito de solidariedade de modo a colaborar com os demais servidores, proporcionando um ambiente harmonioso. Inciso 8. Cumprir as normas relativas à política de segurança da informação definida pelo Tribunal, mormente as disposições contidas no Código de Ética Digital, Resolução número 136-A de 2002, zelando pela proteção das senhas de acesso e pela utilização adequada dos recursos tecnológicos. Inciso 9. Colaborar com os projetos e ações de combate ao desperdício e de redução de impactos ambientais, informando imediatamente quaisquer acidentes e ou incidentes relacionados ao meio ambiente à administração competente. Inciso 10. Zelar pela economia, guarda e conservação dos recursos materiais e tecnológicos, utilizando-os unicamente para os trabalhos de interesse do Tribunal. Inciso 11. Respeitar a hierarquia sem omitir-se de representar contra qualquer ato, omissão ou ordem ilegal ou antiética praticados por seus superiores. Inciso 12. Comunicar imediatamente a seus superiores todo ato ou fato contrário ao interesse público. Inciso 13. Comunicar imediatamente à segurança institucional a presença de pessoas que se portem de modo inconveniente nas dependências do Tribunal. Seção 4. Das vedações. Artigo 7. Ao servidor do TRT da 8ª Região é condenável a prática de qualquer ato que atente contra a honra e a dignidade de sua função pública, os deveres assumidos neste Código e os princípios e valores institucionais, sendo-lhe vedado ainda: inciso 1. Usar cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição, influências e informações privilegiadas obtidas no âmbito do Tribunal para favorecimento próprio ou de outrem. Inciso 2. Praticar ou compactuar com ato contrário à ética e ao interesse público, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, mesmo que tal ato observe as formalidades legais e não cometa violação expressa à lei. Inciso 3. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos. Inciso 4. Discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados e demais pessoas com quem se relacionar em função do trabalho em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, tendência política, posição social ou quaisquer outras formas de discriminação. Inciso 5. Ser conivente com erro ou infração a este Código de Ética. Inciso 6. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Inciso 7. Exercer a advocacia de forma direta ou mediante a prestação de auxílio. Inciso 8. Apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho. Inciso 9. Ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho. Inciso 10. Cometer ou permitir assédio sexual e ou moral. Inciso 11. Divulgar ou facilitar a divulgação,
por qualquer meio, de informações incorretas, inverídicas e ou de caráter sigiloso. Inciso 12. Perseguir ou permitir perseguições a jurisdicionados administrativos ou a servidores do tribunal por motivos de ordem pessoal. Inciso 13. Manter sob subordinação hierárquica cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive. Inciso 15, porque o 14 foi revogado. Inciso 15. Solicitar, sugerir, provocar ou receber para si ou para outrem, mesmo em ocasiões de festividade, qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens de qualquer natureza de pessoa física ou jurídica interessada na atividade do servidor. Parágrafo 1. Não se consideram presentes para os fins do inciso 15 deste artigo os brindes que, inciso 1, não tenham valor comercial e, inciso 2, distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas e que não ultrapassem o valor estipulado em ato a ser editado pela presidência deste tribunal. Parágrafo 2. Os presentes que por alguma razão não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus para o servidor serão doados a entidades de caráter filantrópico. Seção 5. Das regras específicas para os servidores exercentes dos cargos em comissão, de direito ou chefia. Artigo 8. Os servidores nomeados ou designados para o exercício dos cargos em comissão, CJ, de direito ou chefia, tendo em vista a natureza das atribuições, obedecerão às regras específicas, além das demais normas constantes deste Código. Artigo 9. As alterações relevantes no valor ou na natureza do patrimônio dos servidores mencionados no artigo anterior deverão ser imediatamente comunicadas à Comissão de Ética do TRT da 8ª Região, especialmente quando se tratar de atos de gestão patrimonial que envolvam: inciso 1. Transferência de bens a cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou parente na linha colateral. Inciso 2. Aquisição direta ou indireta ao combate de empresa ou, inciso 3, inciso 2. Aquisição direta ou indireta no controle de empresa ou, inciso 3. A alteração substancial no valor por decisão ou política governamental ou na natureza do patrimônio. Parágrafo 1. Em caso de dúvida, a comissão poderá solicitar informações adicionais e esclarecimentos à autoridade sobre as alterações patrimoniais comunicadas ou conhecidas por outro meio. Parágrafo 2. A autoridade poderá consultar previamente a Comissão de Ética a respeito de ato específico de gestão de bens que pretenda realizar. Parágrafo 3. A fim de preservar o caráter sigiloso das informações pertinentes à situação patrimonial da autoridade, as comunicações e consultas, após conferidas e respondidas, serão acondicionadas em envelope lacrado que somente poderá ser aberto por determinação da comissão. Artigo 10. A autoridade que mantiver participação superior a 5% do capital de sociedade de economia mista, de instituição financeira ou de empresa que negocie com o poder público deve comunicar o fato à Comissão de Ética deste tribunal. Artigo 11. A autoridade não poderá receber, inciso 1, salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada que esteja em desacordo com a lei. E, inciso 2, transporte, hospedagem ou favores de particulares, de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade. Parágrafo único. É permitida a participação em seminários, congressos e eventos semelhantes, desde que tornada pública eventual remuneração, bem como o pagamento das despesas de viagem pelo promotor do evento, o qual não poderá ter interesse em decisão a ser tomada pela autoridade. Artigo 12. É permitido à autoridade o exercício não remunerado de encargo de mandatário, desde que não implique a prática de atos de comércio ou outros incompatíveis com o exercício do cargo ou função
nos termos da lei. Artigo 13. No relacionamento com outros órgãos e funcionários da administração, a autoridade deverá esclarecer a existência de eventual conflito de interesses, bem como comunicar circunstância ou fato impeditivo de sua participação em decisão coletiva ou em órgão colegiado. Artigo 14. As divergências entre autoridades públicas serão resolvidas internamente mediante coordenação administrativa. Artigo 15. É vedado à autoridade, inciso 1, abster-se de cientificar o servidor sob sua chefia previamente sobre a exoneração ou dispensa de cargo ou função comissionada. Inciso 2. Decidir contrariamente às provas constantes dos autos de sindicância ou de processo administrativo disciplinar. E, inciso 3. Opinar publicamente a respeito. Alínea A. Da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública federal. E, alínea B. Do mérito de questão que lhe for submetida para decisão individual ou em órgão colegiado, salvo aquelas de conhecimento geral. Artigo 16. As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado, bem como negociação que envolva conflito de interesses, deverão ser imediatamente informadas pela autoridade à Comissão de Ética do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, independentemente de aceitação ou rejeição. Artigo 17. Na ausência de lei sobre prazo diverso, será de 4 meses, contados da exoneração, o período de interdição para atividade incompatível com cargo em comissão de nível CJ3 ou CJ4 anteriormente exercido, obrigando-se a autoridade a observar neste prazo as seguintes regras. Inciso 1. Não aceitar cargo de administrador, consultor ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenha mantido relacionamento oficial direto e relevante nos 6 meses anteriores à exoneração. E, inciso 2, não intervir em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica junto a órgão ou entidade da administração pública federal com que tenha tido relacionamento oficial direto e relevante nos 6 meses anteriores à exoneração.